tudo bem? Estamos voltando com o FalaCast. Eu estou muito empolgada, tem muitos profissionais que estão vindo com vários temas incríveis e você não pode perder, hein? Aproveita, já segue aí no fala.cast nas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, tem bastante novidade surgindo. Além disso, hoje, na retomada, nós temos uma plateia maravilhosa que está aqui. Não consigo mostrar, mas a galera está aqui assistindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos lá. Hoje eu tô com uma especialista chamada Meire Pico. Ela vai dizer para nós como que funciona a fertilização artificial in vitro e entre outros assuntos muito importantes. Tudo bem com você, Meire? Tudo bem, Fabiana. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite, é uma honra para mim. Espero que seja um sucesso aí, que vocês gostem do assunto, porque tem bastante informação. E são informações muito importantes, principalmente para casais, mulheres que têm um sonho de ter o próprio filho através da ciência. E vamos lá, eu queria saber, primeiramente, qual é a sua formação? Eu sou farmacêutica bioquímica, pós-graduada em estética avançada para farmacêuticos e tenho alguns cursos de reprodução assistida, de embriologia, preparo seminal, óvulos e biópsia de embrião. Enfim, tudo que abrange a reprodução assistida. E quando você ingressou nesta área de fato? Eu ingressei em 1994. Então, este ano completa 30 anos de reprodução assistida. Eu nem era nascida, eu nasci em 95 e você já estava lá ingressando nessa área. Gente, tem bastante coisa para contar. Tem muita. E como que foi para você entrando nessa área? Foi uma surpresa, né? Quando eu entrei, era bem mais nova, claro, né? E era tudo assim, o lugar era diferente, eu não imaginava o que era aquilo. Eu entrei sem querer, eu não sabia que ali era uma clínica de reprodução assistida. Como assim você entrou sem querer? Explica direito isso. Assim, o que você fazia lá? Eu conheci um médico, né, no Hospital São Paulo, aqui em São Paulo. Então, ele era um cirurgião e ele ia abrir uma clínica. E ele me conheceu no hospital, né, como instrumentadora cirúrgica, e ele me convidou para conhecer a clínica dele e se eu pudesse trabalhar com ele. E aí eu fui conhecer, ver o que era e achei que era uma clínica normal, eu não sabia que era a reprodução. Aí eu pensei, eu saio do hospital, vou trabalhar numa clínica, era um lugar muito bom, e eu acabei indo para lá para trabalhar na parte de enfermagem. E depois que eu cheguei, que eu vi que era para montar a clínica. Eu era, na época, auxiliar de enfermagem e acabei adquirindo, né, e montando essa clínica com ele, desde a máquina de esterilização de material, a estufa, autoclave, caixas cirúrgicas, instrumentais, materiais de videoesteroscopia, videolaparoscopia e, enfim, né, catéteres, seringas, agulhas. E acabei ficando lá por média de uns 7 anos. Bastante tempo. E qual foi o caso mais marcante nessa sua trajetória? Olha, até hoje, desses 30 anos, foi um caso de um casal que eles fizeram mais de 28 tratamentos de fertilização no país todo e fora do país, né? E quando chegou lá na clínica que eu estava trabalhando, na segunda tentativa, ela engravidou. Então, ela fez 28 tratamentos com 25 transferências de embriões, porque nem sempre o tratamento que você faz tem embrião para transferir. Às vezes não tem embrião, ele não continua a sobrevivência, ele não continua o crescimento e não tem embrião para transferir. Então, de todas essas vezes, ela não conseguiu. E com a gente, na segunda tentativa, ela conseguiu. E só não conseguiu na primeira porque o ovário deu um baile na gente, acabou ovulando antes, com um pico de LH. Ficamos todo mundo com cara de nada, como assim? E ela não engravidou por causa disso. E na segunda vez que ela refez o tratamento, ela engravidou e hoje tem um menino lindo, o menino chama Davi. E olha, depois de todas essas tentativas, a gente tinha ali uma reserva de embriões, pouquíssimas. Na verdade, a gente tinha um óvulo por conta da idade dela e um espermatozoide móvel. Então, assim... O que seria um espermatozoide móvel? É assim, quando a gente vai analisar uma amostra seminal, né? Então, a gente coloca no microscópio e ali tem gente andando super rápido, tem gente andando mais ou menos lento, tem gente que fica girando em torno do nada. Gente, modo de falar, né? Espermatozoides. Então, a gente precisa que ele tenha motilidade para mostrar para a gente que ele está vivo.
Então, de toda aquela amostra que ele tinha, eram raros, né? A gente chama isso de oligospermia, ou seja, a quantidade óligo baixa, muito baixa de espermatozoides, e além de ser muito baixa, pouquíssimos em movimento. E depois que a gente fez a limpeza, lavou aquele sêmen, tirou aquele líquido seminal que acaba sendo tóxico para eles, a gente ficou com um móvel e congelamos aquele sêmen, aquele espermatozoide. E ficou guardado, porque a amostra do moço era muito ruim, né? No sentido de ser muito pouca a quantidade. E nesse tratamento, com o óvulo que ela tinha, um único também, que o ovário dela só gerou um óvulo para a gente, descongelamos aquele espermatozoide e gerou a gestação. Que, assim, eu entendo que foi uma espécie de milagre, porque é muito difícil uma estatística dessa. E por quanto tempo dá para deixar congelado? Infinitamente, porque fica congelado em nitrogênio líquido, né? Que é o nitrogênio líquido mesmo, com uma temperatura de menos 196 graus. Então, 196 graus negativos, né? A gente vê muito isso na televisão, quando eles abrem aqueles tanques, começa a sair aquela fumaceira toda, Verdade. é o nitrogênio líquido ali. Então, eles ficam ali ad eternum. Nossa, interessante. E quais são os procedimentos, os nomes e as diferenças entre eles? Existem 3 tipos de tratamento na reprodução assistida. Um é chamado de namoro programado, ou alguns médicos chamam de coito programado. O outro é a inseminação artificial e a outra é a fertilização in vitro. E qual a diferença entre elas? O coito programado ou namoro programado, o próprio nome diz. Então, nós pegamos esse paciente, preparamos aquele ovário, né, para ele, acompanhamos o desenvolvimento desse ovário para produzir os óvulos, preparamos o endométrio. Endométrio é a parte interna do útero. É onde o embrião se localiza para ele grudar e começar o crescimento ali, onde ocorre a gestação. Então, ele tem que grudar no endométrio, que é a parte interna do útero. Então, preparamos isso tudo e damos dia e hora para eles namorarem. E como... Mas seria por conta do ciclo, esse dia, horário? Sim, por conta do ciclo. O dia que ela começamos a estimulação desse ovário, dando remédios, hormônios, para fazer o ovário trabalhar. Né? Então, varia também a quantidade de medicação que a gente dá, porque no tratamento de inseminação ou fertilização, a gente não quer gêmeos, a gente pretende um bebê. Se vier 2, ok, mas daí para lá passa a ser complicado, né? A gente não pode arriscar. Então, você tem que saber quanto você vai estimular esse ovário para ele trabalhar. E no tempo certo, a gente dá uma medicação para depois de 36 horas ela ovular. E é quando a gente fala, namora nesse dia, nesse horário, nesse dia, nesse horário, nesse dia, nesse horário. Né? E depois aguardamos para fazer o exame de sangue para saber se ela está grávida. E quais são os principais métodos de fertilização assistida que existe hoje? Esses 3 mesmo. Esses? São esses os únicos métodos. Esses são os atuais? Exatamente. E que é o namoro programado, né? O coito programado, a inseminação artificial. Qual é a diferença da inseminação? Então, o coito a gente preparou, eles namoram em casa. Na inseminação, a gente faz a mesma coisa, prepara esse ovário, prepara esse endométrio, para poder receber esse embrião, só que a gente pega esse sêmen do marido, ele colhe no laboratório, nós preparamos, tiramos todo o líquido seminal, concentramos só nos espermatozoides e aí inseminamos, ou seja, inseminação. Entra dentro do útero com um catéter, né, pelo colo uterino. Esse seria o in vitro? Não, essa é a inseminação. Tá. Então, a gente vai inseminar, colocar o sêmen dentro, né? Como a própria palavra diz. Então, com o catéter, nós colocamos esse sêmen na boca das trompas, tá? Porque a fecundação só acontece nas trompas. Ela não acontece no útero. Muita gente pensa, eu namorei, então o ejaculado já foi para dentro do útero, o meu óvulo vai lá e lá eles se reencontram. Não, só acontece fecundação nas trompas. Então, a gente insemina e na boca das trompas, e os espermatozoides têm só o trabalho de entrar nas trompas e encontrar esse óvulo que já está a caminho, porque a gente já deu a medicação para ovular. Entendi. Então, insemina. E a fertilização in vitro, aí ela é um pouco mais complexo. Também preparamos esse endométrio, a estimulação ovariana, né, para ele produzir óvulos, só que aí é uma pequena cirurgia. Essa mulher vai para um centro cirúrgico, nós coletamos esses óvulos dela, tá, através de ultrassonografia, agulhas especiais, coletamos os óvulos e vai para o laboratório.
O marido também vai para um lugar que ele colhe o sêmen e entrega para a gente. Então, a gente tem o óvulo e o espermatozoide, certo? A gente prepara esse sêmen e aí nós que fazemos a fecundação aqui fora. Então, eu pego um óvulo, pego um espermatozoide, né? E com uma agulha que é muito, muito fina, que a gente não vê a ponta dela a olho nu. Precisa olhar no microscópio para ver onde está a ponta. E ali aspira um espermatozoide, vai no óvulo e injeta esse espermatozoide dentro do óvulo. E aí está fecundado. Esperamos até o dia seguinte para ver se ele fertilizou, né? Então, o que é fertilizar? Só não colocou lá, já não está pronto? Nem sempre. Tá? Não é sempre que o óvulo aceita bem o espermatozoide ou o espermatozoide com o óvulo. Então, a gente olha no microscópio e vê um sinal, parece um 8. A gente chama isso de que ele está se compactando no sentido de mostrar a fertilização. É como se os cromossomos do óvulo e do espermatozoide estivessem se juntando. Por isso que parece um 8. Isso significa que ambos se aceitaram bem e tem tudo para virar embrião, ou seja, começar a mitose. Lembra da mitose? Todo mundo cabulou essa aula de biologia. Né? Então, eu não lembro, tá vendo? confesso. Tá vendo? É quando começa aquela divisão celular. Então, depois ele divide para 2 células, de 2 para 4, 4 para 8, 8, 16, 32, Então aí é o 64, risco de ter não. 2 bebês? Não. Aí ele está só se desenvolvendo, criando um novo ser. Ah. O embrião está criando. Ele tinha uma célula, virou 2 e ele está criando, está aumentando, até ele virar um embrião maior, que a gente chama de blastocisto. Ele já tem uma média de 100 células, um blastocisto. Entendeu? E a gente transfere hoje, né? Antigamente, ele só chegava até o 3º dia depois de colhido, né? Do ovário e do testículo. A gente faz esse embrião, ele tinha 3 dias aqui fora. Aqui fora é fora do útero, aqui em laboratório, né? Mas, hoje em dia, ele aguenta até 7 dias esse embrião. Nossa, e o que faz ele durar tanto? É a questão de congelamento? Tecnologia, meios de cultura mais robustos, com mais componentes para dar alimentação, para dar hidratação, para ele se manter aqui fora, né? Naquele tempo que eu comecei, em 94, realmente era 3 dias. Ou você congelava, ou você transferia. E o resto perdia, né? Hoje, não. Você guarda ele, transfere quantos quiser, guarda para o irmãozinho que vai vir depois, ou para transferir mais para frente, e quer programar o nascimento. E a gente fala, eu quero que nasça no aniversário do meu pai. Né? Aí, mais ou menos, a gente calcula, lógico que a data não dá para saber, a não ser que ela queira fazer um parto cesárea, que é programado, mas a gente consegue estar transferindo no tempo que ela quer. Ainda mais hoje em dia, que tem muita gente que se informa sobre numerologia, sobre signo, e querem, às vezes, que tenha certos tipos de ascendência, enfim, né? Nessa parte mais energética, então, tem de tudo. E quais são as tecnologias que mudou desde, é claro, né, desde 94 até hoje, com certeza, teve um avanço na tecnologia, mas quais são elas? Os meios de cultura, primeiramente, né? As formas de congelar o embrião, né? Antigamente, lá eu mesma congelei muitos, era um equipamento que ele fazia maior barulho, um barulhão, e a cada tempo a gente tinha um cronômetro, e a cada tempo que determinado a gente ia lá e diminuía 1 grau, para ele continuar o congelamento desse embrião. Hoje não, hoje é muito diferente, é com meio de cultura mesmo. E o que é meio de cultura? Meio de cultura são líquidos, são componentes, parece um remédio, é um líquido colorido, lógico que tem N componentes ali dentro, né? Então, como é que eu congelo também esse embrião para ele poder ser guardado? Eu tenho que desidratar esse embrião. Então, por exemplo, quem já não aconteceu de colocar uma Coca-Cola no freezer e esquece, quando vai ver ela estourou, né? Por que ela estourou? Ela estoura porque a célula, independente da célula, quando ela congela, ela aumenta de tamanho. E no caso da Coca-Cola, né, do líquido em geral, sendo todo congelado, aumenta as células, o frasco não aguenta e estoura. Por causa de aumento, por isso que estoura dentro, cerveja, o que for. Congelou, ele estoura. Não sabia, a gente deixou uma água na geladeira esses dias,
perto da parte do congelador, mas não estava exatamente dentro do congelador, mas deixamos no canto onde tem mais fica mais resfriado. E aí, quando o Márcio, meu noivo, ele falou assim, nossa, eu ouvi um barulhão na madrugada, você ouviu? Eu falei, não vi nada, pode ser espírito? Eu não sei. Eu morro de medo, gente, eu escuto alguma coisa, eu já acho que é espírito. E aí, no dia seguinte, ele abriu a geladeira e viu que tinha água para tudo que é lado e a garrafa estourada. E até hoje não sabíamos o porquê. E você achava que era o espírito que tinha ido lá estourado a garrafa? Porque não estava no congelador. E aí eu falei, gente, como assim? Então a explicação agora, já sei, pessoal. Tem aqui, ó. Exato. Por isso que especialista é bom pra isso, né? A gente acha que é espírito, não é. Por isso que a gente desidrata esse embrião. Porque eu tirando um pouco de água dele, eu congelo, ele não estoura, eu não perco, eu não rompo as células dele. Faz sentido. Entende? Muito e bom. quando eu vou descongelar, se alguém quer transferir esse embrião pro útero, aí é o contrário, a gente pega esse embrião e reidrata ele, né? Só que a gente faz isso ali, são vários meios de cultura, você não põe ele ali e espera, é uma certa concentração de hidratação. Então, começa com um certo percentual, vai aumentando, vai passando por várias placas, né, de laboratório, até ele estar apto e até ele estar completamente hidratado, adequado naquele meio de cultura, continuando sua cor, continuando sua sobrevivência, e aí a gente transfere. E existe algum procedimento que é permitido, não que permitido, né, mas na verdade fornecido pelo SUS? Não, absolutamente nada. É caro, né? Inclusive o SUS é assim, ele até tem alguns procedimentos de fertilização, né, e de inseminação artificial. Eles não fazem o coito programado, o namoro programado. Mas não são gratuitos exatamente. Mesmo pelo SUS? Mesmo pelo SUS. Que muita gente pensa isso, que fala, não, vou fazer pelo SUS porque é de graça. Não, não é de graça. Não. Por exemplo, o Pérola Byton é um hospital, né, do estado, e ali fazem muitos tratamentos. A fila geralmente é muito grande, o Hospital São Paulo também faz, mas o paciente sempre fica com o custo, por exemplo, da medicação. Se quer alguma biópsia, né? Eu nem sei se eles trabalham vinculados com algum laboratório, por exemplo, para biopsiar um embrião. Para fazer uma biópsia é uma análise genética, para saber se esse embrião traz algum tipo de anomalia, síndrome de Down, síndrome de Patau, de Cri-du-Chat, Klinefelter, qualquer tipo de síndrome. Então, ele consegue avaliar nisso. Esse serviço não tem. O que quiser a mais, eles pagam à parte. E quais são as elegibilidades de um casal para conseguir fazer essa fertilização? Assim, a gente não opta, eles que vão procurar o serviço. Então, o que fazem, eu acho que é essa mais a dúvida, a pergunta, né? O que faz um casal ir procurar reprodução? Porque a gente não... você fala pelo SUS, então? Não, no geral, o que determina para um casal, ou o homem, nesse caso, falar, olha, eu quero doar, então o que eu preciso fazer, além dos exames obrigatórios, sangue, a biópsia, o que nega a questão de ele fazer a doação? Quais são, normalmente, os problemas ali? Fala, olha, você, infelizmente, não pode, porque, de acordo com esses exames, não é permitido. Existe alguma coisa assim? Entendi. Entendi. No caso, por exemplo, de quem doa, porque tem muita gente que tem bancos de sêmen, né? Que realmente recebem esse material. Então, ele tem que ter uma boa concentração de espermatozoides, né? Geralmente, aí, uma média de 30 milhões, né? Tem uns que tem até menos, 30 milhões por ml. Né, que é o que a gente considera, depende muito da referência de cada laboratório. Tem laboratório que considera 18, 20 milhões já ser um espermograma normal. Tem uns que são um pouco mais seletivos, pede 25, 30 milhões. Mas, enfim, a gente precisa de uma boa concentração de espermatozoides, que ele faça todos os exames bioquímicos e de qualquer tipo de doença que ele já teve, as sorologias, né? Que se teve hepatite, se tem HIV, enfim. E se ele tiver esses problemas, ele não pode doar? Não, ele não pode. Depois que passou por toda essa bateria de exames, tem uma boa concentração, então se aceita isso, né? E nós sabemos que para a mulher em si tem um problema em relação à idade, não só a produção de óvulos, mas também no caso de engravidar sem a ajuda da ciência. Para o homem, também tem essa situação da idade, quando o homem ele vai para um laboratório para fazer essa doação? Nessa parte,
A natureza foi um pouco injusta com nós mulheres, porque esse problema é muito maior da mulher. Nós temos um limite, né? A data limite ali é 36 anos, 37, 38 acende o sinal amarelo. A gente começa a ficar, opa, tô chegando no limite, 38, 39, acendendo o vermelho e daí para frente começa, né, a ser mais difícil. Para o homem, quase isso não existe, né? Tem muitos pacientes de 65 anos, 70 anos, que inclusive estão na mídia. Muitos foram pacientes nossos que estão, né, são muito conhecidos. Mas para o homem isso é bem mais fácil de se resolver, né? Porque a gente precisa, na verdade, do espermatozoide, que a carga genética dele esteja boa. Né? E isso, a idade pode prejudicar? Até pode. Mas se ele tem um pouco de saúde no sentido de alimentação, é um homem disciplinado, então, assim, a gente quase não tem esse problema. Entende? Entendi. E quando a pessoa ela vai para fazer essa doação, no caso o homem, eles recebem alguma coisa em relação a dinheiro ou não? Se o laboratório falar, obrigada por você ter vindo aqui, você recebe um valor por... Sim, eles recebem uma gratificação. Ah, é? Sim. Você pode abrir o valor? Na verdade, assim, varia de laboratório para laboratório. Varia também da concentração, porque aquilo, ó, se eu tenho uma concentração de espermatozoides, né? Que lembra que eu falei, se 20 milhões, eu tenho uma certa quantidade. Sim. Eu vou ter algumas amostras ali, 2 ou 3 que eu posso dividir, porque eu fraciono esse sêmen para ter para mais gente. Sim. Né? E se ele ejacula, por exemplo, 6 ml numa concentração de 60 milhões, putz, ele fez o meu mês inteiro, né? Então, assim, então, por isso que isso varia, né? De quantas amostras vai dar, a idade do paciente. E isso é muito particular de clínica para clínica, de laboratório para laboratório, né? Tem uns que não pagam, tem outros que pagam. Eu tinha escutado que o pessoal fala, olha, paga. Fala, então se paga vai ter mais voluntários começando a ir para a clínica só para receber, né? Então, mas pode ajudar muitas pessoas também. Mas quem se interessar, é excelente. Liga para um banco de Sim. sêmen e pergunta, vocês recebem doadores? Com quem eu posso conversar sobre isso? Vocês pagam? Mais ou menos, né? Eles vão pedir toda aquela bateria de exames, estando tudo ok, e eles vão, né, aceitam essa doação. Quais são os riscos para fazer esse procedimento, no caso a mulher, né, que vai fazer a fertilização, a in vitro ou outro processo? Quais são os riscos para ela em relação a esse procedimento? É assim, um dos principais riscos que a gente se preocupa muito é o hiperestímulo, que a gente chama. O que é hiperestímulo? É quando eu dou uma certa dose, pela idade dela, pelo organismo, pelos exames que a gente está avaliando, a gente dá uma certa dose de hormônios para ela tomar para fazer esse ovário trabalhar. Mas, às vezes, esse ovário meio que pira e começa a trabalhar muito mais do que a gente pediu. A gente fala, não, aí a gente começa ou diminuir... Ou é difícil até diminuir, porque seu ovário pode parar de responder. Então, a gente tem que... Não aumenta, mas tem que manter aquela dose. Né? E ainda que comece a diminuir, ele começa a desembestar trabalhando e estimula muito. Aí, o que acontece? Ela fica com o abdômen... Inchado. Super inchado, porque os ovários, eles aumentam até 3 vezes o tamanho dele. Imagina um ovário que é pequeno, ele triplicar o tamanho. Nossa Senhora. Então, assim, e os dois. Então, é muita dor. Às vezes, o paciente tem que ser internado, tem que fazer punção para tirar aquele líquido de dentro. É muita dor, é muito sofrimento. Então, um dos riscos principais que a gente tem que ter muito cuidado é esse estímulo ovariano que vai fazer, porque a mulher sempre paga o pato mais caro, né? Porque para o homem é tão fácil, ele vai lá, em 5 minutos ele resolve, tá tudo certo, vai trabalhar como se nada tivesse acontecido, né? E ela fica estimulando, tomando hormônio, ela vai inchando, líquido de todo jeito, é desconfortável, depois ela vai para o centro cirúrgico para coletar esses óvulos, às vezes dá esse hiperestímulo, geralmente dá o hiperestímulo durante a estimulação, e depois que colhe os óvulos, teoricamente a gente pensa, ufa, tirou, acabou. Não, porque ainda fica um pouco de hormônio e aquilo continua produzindo, só que a gente não consegue mais usar aqueles óvulos que continua a produção. Então, ela começa a sentir muitas dores e tem que internar. Nossa. Tem paciente que já foi parar em UTI por conta disso.
Gente, é muito É arriscado. muito arriscado. Então, é um risco. O profissional que tem uma certa experiência consegue estar percebendo isso e modulando, né? Mediando para que não aconteça. E mulheres que já teve endometriose ou tá em fase de tratamento, elas podem fazer esse tipo de procedimento? Sim, inclusive a endometriose é uma das causas principais de infertilidade feminina, né? Então, o que a gente mais tem de pacientes é com endometriose. Endometriose, adenomiose, essas coisas que atrapalham muito. E, então, sim, tem muita dificuldade, elas conseguem sim fazer, né? Mas vai videolaparoscopia para a gente tentar tirar, né? Dependendo da quantidade, do grau de endometriose dessa paciente. Qual é a idade da mulher que tem mais chances de ter, né, e ser sucesso na hora da gravidez, Até 35 anos é bem tranquilo, né? né? Então, de 36, né, para cima, 36 ainda vai, mas a gente já começa a se preocupar, né? Aquilo que eu falei do sinal amarelo, da luz Sim. da amarela acender. Então, até os 35 anos é a melhor fase. A complicação começa de 38 para 39, né, mais ou menos. E também varia de pessoa para pessoa. A gente teve pacientes de 23 anos com eh, uma menopausa precoce. Veja, Nossa. existem isso. Então, certo, com 23 anos, ela desesperada porque o ovário dela simplesmente não produzia óvulos, né? Então, é um caso que de uma espécie de esterilidade para a vida toda. Você até trouxe alguns dados que falam um pouco sobre isso em relação até à idade da mulher. Eu queria entender um pouco sobre o que você trouxe, que é bem relevante, para falar para as pessoas também que estão assistindo. É assim, ó, a chance de engravidar, por exemplo, por ciclo menstrual. Então, são 3 estatísticas que eu tenho que a gente avalia ali a chance de engravidar por ciclo menstrual, né? A outra estatística é uma porcentagem de embriões cromossomicamente normais em relação à idade. Porque eu posso ter vários embriões, mas eu preciso de um embrião que esteja cromossomicamente normal, que não tenha nenhum tipo de síndrome, que não tenha nenhum tipo de aneuploidia, que não tenha nenhum, sabe? Enfim, com essa parte cromossômica perfeita. Então, às vezes, a gente tem vários embriões, mas 1 ou 2 é que estão realmente aptos e perfeitos para a gente implantar, né? E transferir para o útero. O restante, não. Né? Então, aqui é outra porcentagem e um algoritmo de cálculo de, por exemplo, quantos óvulos eu preciso com, por exemplo, 35 anos para eu ter um embrião euploide. Euploide é o normal, que tem os 46 cromossomos direitinho, os 23 pares de cromossomos certinho. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo, quantos números de óvulos eu preciso para ter um embrião normal, euploide? Então, com 35 anos, eu preciso de 6 óvulos, né? E com 42 anos, por exemplo, eu preciso de 20. Nossa. 20 para eu ter um embrião normal, né? Então, mas de óvulos, aí eu preciso ver quem está maduro. O óvulo não é só ter o óvulo aqui, tá bom, ele já entra. Não, ele precisa estar maduro. O que é estar maduro? É quando ele termina a meiose dentro do ovário. Todo mundo cabulou essa aula também, que eu estou percebendo. Então, a meiose, né? Todas as nossas células, né, autossômicas, elas têm 46 cromossomos, só os óvulos, que são as nossas células do ovário, e no caso dos homens, os espermatozoides, que tem a meiose, corta no meio e fica 23 só. E por que que as células sexuais têm 23? Porque quando juntar com o do parceiro, dá 46 de novo, que é uma célula humana novamente, né? Então, eu preciso que esses óvulos sejam coletados, maduros e que fertilizem. O que é fertilizar? Que é quando eu coloco o espermatozoide dentro desse óvulo, eu olho no dia seguinte e ele aparece aquele 8 que eu falei, que é a Sim. junção dos cromossomos. Ele fertilizou. Então, ele tem tudo para começar a mitose, que é aquela divisão. Então, nesse tudo... depois tem mais um dia. Quem fertilizou, né? Tá aqui, foi o que eu falei. E quantos chegaram a blastocistos? Ou seja, blastocisto é aquela média de embrião com 100 células. Tá? Eu posso ter ali 5 blastocistos, por exemplo. Agora, eu não sei se eles estão normais cromossomicamente. Para eu saber, eu tenho que fazer uma biópsia deles, que é tirar uma célula, mandar para análise e vem o laudo depois. Entende? E aí, quando vem o laudo, a gente fica sabendo qual deles, né? E quantos deles estão normais, estão euploides. Então, neste caso, como eu falei,
Abaixo de 35 anos, aliás, 36, que 35 eu já falei. 36 anos, eu preciso de 8 óvulos, né? Com pelo menos um euploide. E 38, 39 anos, eu preciso de 12 óvulos, sendo 10 maduros. Então, veja que vai, né, diminuindo. E a pior taxa é a de 42 anos, né, para cima, que realmente eu preciso de 20 óvulos. Nossa, a mulher sofre até aí, né, gente do céu. E o que é muito injusto, Fabi, que as pessoas... a mulher, ela carrega, parece que esse peso tudo para ela. Né? Eu sempre achei muito injusto isso. Ela sofre porque é como se ela fosse a culpada. É fácil, às vezes, o parceiro, o companheiro falar assim, não, a gente está tentando, ou se a família pergunta, porque a família tem mais liberdade para fazer essas perguntas. Ela não consegue engravidar. É sempre ela que não consegue engravidar. Sim. Então, é ela que leva esse peso. Por quê? Porque nós temos útero. Eles não têm, mas eles não lembram às vezes ela não consegue, por quê? Porque aquele sêmen não rende nada. Aquele sêmen está completamente prejudicado, entende? Eu tenho um caso onde eu atendo, hoje em dia, faz umas 2 semanas que ela foi lá, super desesperada, tentando engravidar há muito tempo, não conseguia. Aí eu falei, me traga os exames do seu marido, eu quero ver como está os exames do seu marido. Ela trouxe, super desanimada, acima do peso, porque a mulher começa a ficar, assim, ela começa a ganhar peso, começa a engordar, entra a depressão. É muito complicado isso. Então, eu vendo que ela estava muito ruim, inclusive eu estava fazendo um tratamento de ozonioterapia nela. E aí, ela me trouxe o exame e quando eu comecei a olhar, aquele sêmen tinha 4 milhões, ou seja, oligospermo, assim, uma oligospermia Baixa. moderada. Não vou dizer severa, que severa é menos que 1 milhão. Mas, ou seja, 4 a gente precisa para ser um normal. Como eu falei, 18, 20 milhões. Alguns laboratórios consideram 30 milhões. O cara tinha 4. E todos imóveis. Todos imóveis. Não tinha um. Então, como que essa coitada vai engravidar se não tem um espermatozoide vivo? E o cara de boa, porque ele também não sabia, né? Isso não é uma crítica. Ele não sabia, porque foram no médico, o médico não explicou. Falei, vai tentando, vai tentando. E aí? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, para de se martirizar, olha isso. Olha aqui o resultado. Primeiro que com 4 milhões, numa relação normal, que seria um namoro programado ou tentando em casa, que é o normal, o mais normal que tem, já ia ser muito difícil, ainda que os que tivessem os 4 milhões e que todos estivessem com uma motilidade progressiva, que a gente chama. Ou seja, eles andam meio que numa linha reta. Esses vão de encontro ao óvulo, né? Os outros que ficam girando em torno do nada, fica atrapalhando. Né? Os que têm motilidade lenta também demora mais para chegar, as chances deles chegarem são menores, mas ainda que estivessem com motilidade, né? Seria já difícil, mas seria possível. Agora, todos imóveis, qual é a chance? Quando ela descobriu isso, ela começou a chorar. Ela falou assim, eu sempre achei que o problema é meu, ele também acha que o problema é meu, ele não imagina que acontece isso com o material dele. E as pessoas, ainda que lessem o espermograma, eles não entendem, porque é muita sigla, é muita ml, a pessoa fica, o que é ml? Ninguém fala ml, mas não sabe se é mililitro, né? Que para nós, às vezes, é muito básico, mas não sabem esses tipos de interpretação. Né? Então, ele não sabe que ele tinha. Quando ela chegou em casa, contou, ela estava junto com a mãe, ela até se aliviou um pouco, ela falou assim, nossa, porque realmente eu achei que o problema era só meu. Antes daqui, a gente até pode olhar um ultrassom teu, o ovário, como é que tá seu endométrio, seus hormônios, eu consigo olhar isso. Mas não adianta nada do seu lado estar 100% com esse sêmen aqui, que não tem nenhum. Aproveitando o gancho da sua explicação, eu estava falando com algumas mulheres antes da nossa entrevista para entender também algumas que fizeram o procedimento, como é a relação com o marido. E uma delas me informou que a família não sabe, até hoje. A família acha que foi procedimento normal por conta do preconceito e porque o marido não aceita que fale que ele não podia ter filhos. Porque o problema também não era ela pode. Só que ele não. E ele não aceita. No entanto, que eu não consegui nem falar com ele. Porque a vergonha, não sei exatamente, o medo, a vergonha dele é tanta que eu não consegui nem falar com ele. Eu falei só com a mulher que
conseguiu, tem hoje os filhos, mas a família não sabe. Nem dela e nem dele. E ela fala, eu não posso falar, porque senão vão acabar falando pro marido ou para algum conhecido do marido, e ele não quer que ninguém saiba. Aí eu falo, cara, olha isso, né? Exato. A situação... Como que a gente avalia isso? Aliás, a gente não é que a gente tem que avaliar nada. Mas, e se fosse dela? Então, quer dizer que, então, quando o problema é dela, tá tudo bem? Sim. Aí, não sei se poderia falar também, né? Mas, sei lá, eu acho que para o homem é difícil, porque... Eu acho que ele deve se sentir incapaz. Sim. Até aquela situação, eu sou menos homem. Não é, né? Não, porque não tem nada a ver. Exato. Às vezes foi problema de infância. Eu até tenho no meu canal, né, do Instagram, que é uma observação que eu falo, como que nós, mães, podemos tentar tentar prevenir os nossos filhos de ter um problema de fertilidade no futuro? Como? As meninas, a gente não tem muito o que fazer. Por quê? As nossas gônadas estão aqui dentro da nossa caixa torácica, estão aqui dentro da nossa barriga. Elas estão protegidas. Mas o testículo do homem está embaixo, não é à toa que ele fica lá fora. Né? Ele está dentro da bolsa escrotal, do saco escrotal, mas é aqui fora. E por que que fica aqui fora? Não é à toa. Porque se ele ficasse dentro da caixa, interno, a temperatura não permite, ele é ser estéril. A temperatura dos testículos tem que estar de 1,5 grau a 2 graus abaixo do corpo, do tronco. Por isso que fica no saco escrotal. Então, não é incomum que em hospital, a gente vê no calor, fica até mais, parece que fica até mais caído, porque ele tem que estar longe da cavidade abdominal. E já no frio, eles ficam mais, parece que são mais encolhidos, um pouquinho mais para cima. Porque pode, por conta de temperatura. No caso dos meninos, quando nasce, né, saiu da barriga, sendo cesárea, sendo parto normal, seja o que for, o pediatra já pega ali, leva e já faz toda uma análise completa. E uma das análises que ele faz é apalpar o saquinho ali, a bolsinha escrotal do bebê, para sentir as duas bolinhas. São umas bolinhas que parecem... Bolinha de gude, menos metade. Tipo metade de uma bolinha de gude, mas você sente que estão ali. Ok, daí você vai para casa. Tem mães que não sabem disso, não imaginam. E mas dá banho por que no neném, tá tudo bem. Faz isso? Porque, senão, a criança, se ele não sentir essas bolinhas, onde que elas estão? Para dentro do tronco. Isso é a tal da criptorquidia. É aquela doença que muitos homens têm, a criptorquidia. Ou seja, os testículos... Né? As bolas, não sei se é ruim falar dessa forma, mas elas não estão aqui embaixo no saco escrotal, elas estão para dentro. Então, nós mães, a forma de nós ajudarmos as crianças a ficar de olho nos meninos é no banho, tá dando banho na banheira, bebezinho, todo banho, põe a mão ali, tô sentindo as bolinhas. Eu tô sentindo uma só, pediatra, rápido. Ir pro pediatra rápido, sabe? Ou avisar, só senti uma bolinha no saquinho dele, doutor. Mas tem aí... que avisar. Porque senão a criança cresce com a criptorquidia e vai ser infértil. Ele vai ser infértil. Entendi. Porque se a bolinha não está no saquinho, ela está lá, ela subiu. Mas aí se a criança, se é bebê, aí tem que fazer cirurgia ou tem uma certa idade para poder fazer? Tem uma certa idade. Aí o pediatra vai avaliar, controlar. Mas entendi. a gente tem que identificar isso. Não é toda criança que vai para o pediatra a cada 3 meses, a cada 6, não é, né? Na nossa realidade nesse país, não é. Então, isso é ideal. Mas se a mãe perceber isso, os avós perceberem isso nos seus netos, que às vezes as pessoas não sabem. Os pais têm que saber disso, sentir. Porque é muito triste. Veja o caso que você falou. Ninguém pode saber. Um homem já adulto, sofrendo por uma coisa que ele não tem culpa. Ele não sabe como isso aconteceu, se foi de nascença, se é por conta de testículos, se é por conta de varicocele. A gente tem varicocele. E por que a varicocele também, se não cuidar, ela também acaba deixando estéril? Porque a varicocele é a dilatação dos vasos sanguíneos do testículo. Se eu estou dilatando essas células, eu estou aumentando a temperatura ali, estou tendo mais sangue nessa região, eu aumento a temperatura. Então, num certo prazo, eu também posso deixar a fertilidade desse homem comprometida. Fica a dica aí, hein, pessoal? Não é culpa de vocês, homens. Vocês não são menos homens por conta disso. Uma explicação incrível, objetiva, foi essencial. Eu tô aprendendo muito aqui com você. É uma aula mesmo. De fato, eu
fugir um pouco das aulas de biologia, ciência, mas aqui eu já retomei tudo, aprendi mais do que na escola, confesso. Mas eu queria saber também como que funciona algo que, assim, para mim é curioso até hoje. A mulher ou o casal, eles falam, tá, legal, vamos fazer o procedimento, mas eu quero que seja do cabelo desse jeito, cabelo dessa cor. Como que funciona isso? Assim, a gente sabe que tem nos laboratórios, como você informou, mas para de fato escolher, tem algum processo de lei no Brasil? Ou então é melhor fazer esse procedimento de trazer de fora? Como que funciona esse processo? É assim, ó. Isso também varia em algumas situações. Para poder fazer essa escolha, não pode ser a mulher que ele tem, o homem ou a mulher, né? Não pode ser o marido que ela tem, a não ser que ele tenha, que ela queira um loiro de olho azul e ela casou com um loiro de olho azul. Aí as chances são grandes. Não, mas se for, no caso, uma mulher solteira, que aí não tem um parceiro. Tipo uma produção independente. Exato. Então, ela vai adquirir embriões fora. Isso a gente chama de embriodoação. Tem ovodoação, tem semen-doador e tem embriodoação. Né? Então, a gente adquire isso. E tem aqui no Brasil, né, os bancos, tem bancos de embriões e tem fora também. Essa importação é permitida, tá? Desde toda a documentação, é uma parte de documentação que a gente tem que preparar, né, entregar isso para os bancos e até importar, chega aí numa média de 30 dias, 35 dias, esse material chegando, sendo sêmen, sendo óvulo, sendo embrião, seja o que for. Então, a pessoa escolhe realmente. Muitas pessoas, muitas atrizes da TV, né, que fez tratamento, também escolheram o que queriam, sendo sêmen ou sendo, né, algum embrião, e importou isso. Então, isso é permitido porque eles estão adquirindo, é como se adquirisse um produto. Né, que eu vou escolher na prateleira e eu vou escolher. Eu quero assim. Então, é um pouco mais fácil porque ele consegue olhar ali, embora seja um embrião, né? Tem tudo documentado, as características dos pais, dos pais genéticos, né? Porque ele teve um óvulo e espermatozoide. A gente está falando de embrião. Sim. Se eu vou comprar só óvulo ou só espermatozoide, também vou ver as características dele, mas do embrião tem que ter a informação dos dois, tipagem sanguínea, doenças que teve na infância, é todo um questionário enorme que eles preenchem para poder, né, doar esses embriões. Então, eles escolhem realmente de acordo com o que quer. Agora, o que não pode, aqui no Brasil, por lei, por exemplo, eu e meu marido vamos fazer um tratamento, temos lá, sei lá, 5 embriões, mas eu quero escolher, eu quero transferir menina. Eu quero escolher o sexo. Aí... Não pode? Não pode. Isso não pode. Por quê? Porque eles têm uma estatística, né? Porque existe um risco nisso, não só no Brasil, em qualquer lugar, que se as pessoas começam a decidir, começam a optar, de repente eu posso ter um desequilíbrio da população em ter mais homens ou mais mulheres. Faz sentido. Entende? Né? Embora é meio estranho, porque sempre, assim como tem preferência para homem, tem preferência para mulheres, mas eu não sei, eu não consigo mensurar pelo tamanho disso, que é tudo muito grande, né, de população, das pessoas escolhendo isso, para onde iria pender essa balança? Íamos ter mais homens, íamos ter mais mulheres, né? Muita gente ia querer vir homem, para não ter que engravidar, para não ter que lavar roupa, né? Para fazer um monte de coisa. Que a vida da mulher, eu acho que é desafiador, porque a gente tem uma responsabilidade, ainda mais para a gente ser mãe. E tudo bem que eles são pais. Tem pais excepcionais, maravilhosos. Mas, assim, é difícil você ver uma mãe que você fala, mas que mãe desnaturada. É muito difícil. Tem de bastante, tudo. Mas pelo índice, é menor. Mas em relação ao homem... Sim. Tem muito mais mãe desnaturada ou pai desnaturado? Sim. Tem um monte de pai que vai embora e larga, esquece que não quer nem saber se estão, se não estão. Tem muito. Tem mulher também? Tem. Mas, eu acho que porque nós temos um útero, porque nós geramos, porque... Então, assim, a gente passa por muito sufoco, por muito sacrifício por conta de um filho, né? Sim. Então, tem as que não fazem, tem. Mas, assim, é mais comum a mulher ser muito mais dedicada, ela ser muito mais doadora de tudo, do amor, do sacrifício, né? De velar, de cuidar da casa, de se preocupar, de educar. Ela se preocupa com um monte de coisas que
os homens, eles não têm esse instinto. Alguns têm, mas não são todos. É bem pouco. Eu, por exemplo, sendo mulher, eu sofro muito com cólica. É horrível. Parece que eu tenho um parto todo mês. Eu não sei como é um parto. Mas eu acho que eu tenho um parto todo mês, gente. Porque é uma dor insuportável. Às vezes vem tão forte que eu tenho que ficar deitada porque eu não consigo andar de dor. E aí eu uso a bolsa quente, é remédio atrás do outro, e é um dia assim de sofrimento, e é TPM, que é terrível, porque eu falo que eu tenho várias personalidades. Uma, eu tô super triste, depressiva, chorando por tudo. Aí, de repente, eu tô super alegre, animada. Aí, de repente, eu tô com raiva, mas é uma raiva extrema, que parece que dá vontade de socar todo mundo. Então, essa é uma loucura. E como é que a gente explica isso, né? É. É o hormônio? É o quê? É a lua que mudou? É o quê? É a aura, que a hora que estamos hoje, estamos na lua nova, estamos na lua... O que é que lidera a mulher? E a raiva é quando o namorado, o noivo, ainda fala assim, ai, nossa, já tá assim. Nossa, aí dá vontade de pegar alguma coisa que tá perto e jogar na cara. Porque fala, gente, se vocês tivessem o mínimo de cólica que nós sentimos, vocês não iam nem brincar com isso. E o que é a cólica? Sabe o que é a cólica? O que é a cólica? A cólica é a contração do útero. Ah, então a minha tá contraindo muito. Exato, porque assim, ó, se o endométrio tá cheio para receber o feto e não recebe, aí vem a menstruação, porque não tá usando toda aquela camada que foi criada. Aquilo tem que descamar para renovar. Né? Então começa aquela descamação. E qual é a ajuda? Porque é uma sabedoria meio que divina de todos os corpos, né? Do homem e mulher, seja que for o metabolismo, né? Quando começa ali as divisões de via glicolítica, via das pentoses, via de sei lá o quê. Então, assim, é maravilhoso quando a gente começa a estudar isso. Perfeito, realmente você falou que é maravilhoso os corpos para você poder estudar esse desenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento humano mesmo, né? Imagina, você tá vendo desde ali do sêmen, o ovário, como desenvolver um humano. Exatamente, como desenvolve um humano. É incrível. Né? É maravilhoso. É divino, né? Sim. É divino. E o mais legal disso tudo é quando a gente teve um embrião que ficou lá no tanque de nitrogênio por 5 anos. Daí, passa um tempo, aí ele vem no colo da mãe, gordo, lindo, olhando pra gente e fala, meu Deus, meu amor, você passou tanto frio nessa vida, vem com essa tia agora. Muito bom. É maravilhoso isso. Eu falo assim, gente, isso é maravilhoso, é divino mesmo, né? Ficou ali por anos, e depois vem, fica no nosso colo, passou um frio desgraçado, mas ele não lembra. Né? Então, eu sou apaixonada pela reprodução assistida. Muito legal. E pra gente finalizar, tem uma pergunta que é uma pergunta extremamente importante. Quanto que é esse procedimento? Porque, né, a gente sabe que não é barato. Tem a questão do SUS, que alguns, eles fazem o procedimento, mas como você mesmo ressaltou, os remédios são caros, muitas vezes dependendo do exame específico, o SUS não consegue cobrir. Mas, de fato, quando a pessoa ela começa do início ao fim, qual é o valor dos procedimentos? O procedimento mais caro, que é a fertilização in vitro, sai numa média de R$35 mil, mais ou menos. Porque tem a parte de tratamento, né, que é os ultrassons, que é ir para coleta de óvulos e para o centro cirúrgico, né, os procedimentos médicos. Os exames, não? Não. Eita, gente, isso caro, porque alguns exames, os convênios cobrem alguns, né, mas os que não cobrem, ele tem que ir atrás, né, que nem esterossalpingografia, não são todos. Esterossalpingografia é o exame das trompas, para saber se está tudo bem. Né? Então, eles não cobrem. Mas a medicação que encarece muito. Então, sai uma média, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas uma média de R$35 mil, uma FIV, que é fertilização in vitro, porque é o mais complexo, que eu preciso do centro cirúrgico, eu preciso de laboratório, eu preciso de agulhas específicas para fazer esse embrião. Agora, se eu quero biópsia também encarece. Sim. Biópsia é cobrada por embrião. Nossa. Né? Então, assim, uma média de R$3.500, R$4.000 cada embrião. E fora que quando a mulher tenta, paga e não consegue. É uma frustração enorme, né? Sim. Não só pelo dinheiro, mas questão psicológica da mulher, né? O casal. Isso é muito difícil. Muitas famílias acabam se endividando muito para conseguir o dinheiro para fazer esse tratamento. Entende? E não é sempre que dá certo.
né? Não é sempre que dá certo. Tem a estatística aqui de quantos % de chance eu tenho com 40 anos para eu engravidar. Então, elas entram meio que sabendo dessa estatística. A gente deixa claro, né? Olha, é mais ou menos essas as chances, está ciente? Porque é difícil, né? Muitas fazem acompanhamento junto com psicólogos, que é excelente, né? Porque é aquela autocobrança. Eu tenho que fazer tratamento porque eu não consigo. Às vezes o problema é do marido, não é dela. Entende? Então, é bem complicado, mas é isso. Uma inseminação artificial é uma média de uns 5 a 6 mil reais, né? Mais uns 2 mil de remédio, né? Que daria uns 7 mil, mais ou menos, 7, 8 mil reais. E o namoro programado, próximo disso também. Um pouquinho mais barato, de repente, R$ 1.000 mais barato. No coito programado, que é o mais simples. Você só programa aquele ovário e fala, ó, esse dia toma esse remédio. Então, ele é bem mais simples de fazer. É o tratamento mais tranquilo de fazer. E tem algum procedimento que é mais eficaz que o outro? A fertilização, sempre ela é mais eficaz. Que é a mais cara. Que é a mais cara. Porque lembra que os outros, eu namoro para torcer para eles se encontrarem lá nas trompas. Sim. Na inseminação, eu já adianto o passo dele. Em vez de eu deixar ele aqui fora... fora do colo do útero, eu coloco dentro do útero, na boca das trompas. Ele só tem que entrar naquele túnel, encontrar o óvulo e continuar, né? Já a fertilização, eu coloco o embrião pronto, biopsiado, lindo. Passa um perfume nele, manda um beijo e fala, vai que é tua. Entendeu? E aí, você coloca, transfere, temos que esperar aqueles 10 dias... que as pessoas falam assim, olha, eu esperei meses para fazer o tratamento, até o meu ovário responder, mas o pior são esses 12 dias, porque aí a gente já transferiu esse embrião. Ela tem que tomar os remédios, exato, manter a medicação e esperar, porque não tem o que fazer, ela não sabe se ela está grávida ou não. Então, isso é o sufoco, elas piram nesse momento. Mas depois de 12 dias, ela faz aquele teste de farmácia ou tem que ir no laboratório? Isso, 10 dias. Antes era 12, agora com 10 a gente já consegue detectar. Até isso mudou. Pode ser feito em teste de farmácia, mas o mais confiável, né, pra gente, né? É o do sangue. Tá. É o do sangue, né? E por que o teste de farmácia dá? Porque o quê? O teste de farmácia acusa se tá grávida ou não. Por conta de algumas substâncias que tem no xixi, não sei. Isso mesmo. Aê! Porque no exame é só uma curiosidade para quem não é da área. No exame de sangue, você já está examinando ali o sangue, você já sabe se tem o hormônio que é a gonadotrofina coriônica, né, o HCG, se está naquela amostra, é a quantidade, a gente quantifica. Por isso que a gente fala o número, deu 280, deu, sei lá, dá um número, quantifica. Quando é qualitativo, ele só dá positivo ou negativo. Então, sempre a gente faz um pedido, a gente pede o quantitativo para dar em número. E em número, eu consigo ter uma ideia de quantas semanas ela tá e se é um bebê ou se são 2. Entendeu? E no teste de farmácia, ele tem um reagente, porque você tem que colocar o xixi naquele, né, naquela almofadinha. Sim. Né? E o exame de farmácia eu só preciso para ele ser fidedigno de um pouco mais de tempo. No sangue, eu faço com 10 dias. Mas no exame de farmácia, eu preciso de uns 15, uns 15 pelo menos, 16, um pouquinho mais, porque a quantidade de HCG, da gonadotrofina, tem que estar tão alta no nosso sangue, a ponto de já estar sendo liberada pela urina. Tipo, eu não preciso de mais, eu já começo a jogar fora. Entendi. Porque eu já estou com quantidade suficiente. E aí acusa. Então, geralmente, quem faz o exame no 9º, 10º dia, porque está muito curiosa, dá negativo, começam a chorar, ligam desesperada, deu negativo no teste de farmácia. Então, você respira fundo e daqui a pouco, ou você vai fazer o de sangue, ou vai fazer outro exame daqui a uns 5 dias. E aí dá. Entende? Então, o da urina demora um pouquinho mais, porque eu tenho que esperar essa quantidade, o embrião produzir, é o saco gestacional que produz a gonadotrofina. Então, eu preciso que ele esteja um pouquinho mais desenvolvido para ter quantidade suficiente de começar a liberar na urina para poder sair no exame da farmácia, farmácia. Perfeito, maravilha. Antes de finalizar, eu gostaria de saber as convidadas maravilhosas que estão aqui. Os outros convidados não deu para ficar aqui dentro do estúdio, porque não tinha como ficar. A gente deixou eles lá fora. Mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Gostaria de aproveitar esse momento antes de eu finalizar.
A Giovana, ela perguntou se tem a possibilidade das pessoas que têm o interesse de fazer esse processo de fazer a visita antes no laboratório, para entender de fato como que funciona e também perder aquele medo, aquele receio. Então, antes de começar, existe a possibilidade de fazer a visita? Não, não existe. Porque, os laboratórios são muito fechados por conta disso. Até por conta de contaminação, por conta das pessoas. Você tem que estar paramentado. A gente não entra com roupa que a gente está normal no laboratório. Tem que passar no vestiário, colocar tipo roupa de centro cirúrgico mesmo, se paramentar, né? Máscara, touca e entre aí, fica lá dentro. Vai sair para almoçar, volta, troca tudo a roupa de novo e sai para almoçar. Voltou para voltar a trabalhar, se troca tudo de novo. Então, assim, pode bater até em alguma coisa, tem muito meio de cultura, e é tão corrido a vida dentro do laboratório que poderia ter, seria legal, tipo assim, você para um dia da semana para fazer essas visitas, né? Mas aí o laboratório tem que parar para isso. E é contínuo, não dá tempo de parar, não tem como parar, porque todo dia tem procedimento fazendo. Entende? Então, assim, o que é legal, que eu acho, poderia ser cursos, palestras, né? E isso tem, não querendo falar, mas no meu canal, tem mais de, acho que tem umas 160, 170 postagens só da reprodução assistida. Então, tem bastante informação lá de como funciona, do que pode ser, exames de fragmentação de DNA de espermatozoide, que a pessoa fica, mas o que quer dizer isso? De que palavrão é esse? Né? Fragmentação de DNA de espermatozoide. Onde que isso interfere na fertilidade? Né? No caso, a fertilidade masculina. Umas informações até para os homens. Às vezes, eles tentam e não conseguem, e não sabem se o problema é dele, se é da mulher. Homens não devem usar calças muito justas, né? Jeans que aquece muito, justa, porque aumenta a temperatura do testículo. Lembra que eu falei? Eu já escutei isso, mas eu não... Por que não pode? Eu achei que era mentira, é real, gente. Ó, vocês homens que... Aquelas calças de cowboy que né? Exatamente. Segura tudo ali. A vácuo, a calça a vácuo. Exatamente. Se vocês querem ter filho, já para por aí. Só mais um detalhe. Outro detalhe muita gente tem o hábito de colocar o notebook no colo e ficar usando ali. Também é quente pra caramba ali. É muito complicado. Também não pode. Isso também atrapalha o testículo. E quando não atrapalha exatamente na concentração, você tira a qualidade dos que já tem, porque começa a interferir nos espermatozoides que já estão formados e pode dar o problema da fragmentação de DNA. É a cabeça deles meio com pequenas fissuras, como se tivesse pequenos cortes. Entende? Que o líquido seminal entra e o DNA do homem está na cabeça do espermatozoide. Então, se eu tenho fissuras ali, entra líquidos que têm ácido, tem toxinas no líquido seminal e acaba fragmentando o meu DNA. Então, ele não vai conseguir. Ele até pode ter espermatozoides, mas o embrião dele não vai fertilizar. Se fertilizar, não consegue, às vezes, chegar para transferência. Ele não aguenta, porque está com o DNA comprometido. Mas o homem, então, não pode ir em ofurô, essas... hidromassagem. Toda semana não. Acho que né? Toda semana não. Uma vez ou outra que vai, né? Se é num lugar que você consegue controlar, porque eu acho que nesses lugares que tem bastante gente, eu acho que é uma temperatura normal. Se você vai, de repente, né, namorar em algum lugar que você consegue controlar, não precisa pôr tanto. E de vez em quando, isso não faz mal, mas tem gente que tem esse hábito. Sim. Tem gente que tem o hábito de semanalmente ir para saunas e tudo. Esse calor. Sim. Faça a pergunta, amor. Eu não sei se faz parte do teu mundo aqui, mas uma curiosidade que eu tenho é sobre se no Brasil tem alguma previsão de liberação, por exemplo, de barriga de aluguel, que é uma coisa tão normal, por exemplo, fora do país. E se você sabe se tem alguma coisa vindo, por exemplo, de liberação. E por que, e se não, por que no Brasil isso é visto com tão maus olhos, diferente do que é fora do país? Tá falando com a pessoa certa. Aí sim. Qual resposta que eu não tenho? Boa pergunta. As duas perguntas eu gostei, muito boas. Só para informação e deixar vocês felizes, há muito tempo isso é permitido já. No Brasil? Sim. Sério? Sim. Eu muitas vezes fiz toda a documentação para barriga. A gente chamou barriga de aluguel, barriga solidária ou útero de substituição. São esses 3 nomes que geralmente se usa. Mas tá?
não é só se for familiar da pessoa? Tem também familiar. E quando é alguém, por exemplo, tem muitos casos que as pessoas, né, o casal vive uma vida relativamente boa financeiramente e não consegue gestar por algum problema, ou quer um óvulo, enfim, que só não pode gestar ou porque não tem útero, seja o que for, eles às vezes têm essa ajuda, por exemplo, da moça que trabalha com eles. Entendeu? Então, ela pode estar gestando. Quando é parentesco, né, até 4º grau é permitido por lei. Então, a minha irmã, a minha sobrinha, a minha prima pode estar fazendo essa barriga para mim. Inclusive, tem uma documentação sempre, tá, para os 2 lados, para quem vai doar o útero e para os pais biológicos, né? E fazem uma documentação, os contratos, que eu cansei de fazer contratos sobre isso. Então, é permitido fazer. E quando é alguém que não tem parentesco nenhum, também tem esses contratos, que é um pouco mais criterioso nesses casos. Mas é permitido. Muitos e muitos casos a gente já fez sobre isso. Aí, então, é permitido. Quem quer fazer, né, a barriga de aluguel, tem que procurar um laboratório. Geralmente eles... isso é mais difícil, porque assim, eles costumam pedir quem conhece. Porque se a pessoa, sei lá, some, sim, só quer, de repente, sim, alguma vantagem em cima disso, né? Então, eles sempre escolhem alguém que eles conhecem, né? Tem gente que fala, é minha parente, eu vou fazer, é uma amiga muito querida, eu vou fazer. Mas tudo tem que ter documentação, cópia de tudo. É grande o contrato. Entendeu? Então, assim, é permitido e é feito, sim. E o mais interessante, não é toda clínica que tem isso, tá? Mas eu sou suspeita em dizer que os lugares que eu trabalhei, acho que são as melhores clínicas de São Paulo, né? Que eu tenho conhecimento, que eu já fui e que eu passei por elas. Eu sou muito grata por isso tudo. E a gente tenho um contato com ele, um advogado, que ajuda nesse sentido. Então, por exemplo, ele planeja tudo, é um advogado de ponta, ele é maravilhoso. Então, ele é até como se fosse ensaiar no hospital no dia, porque aí, no caso, o parto tem que ser agendado, né? Que é mais fácil. Quem vai estar de plantão no dia? Documentação, que eu fazia muito, documentação. Tipo assim, a mãe, o bebê sai do hospital, ele precisa daquela certidão de nascido vivo, né? A CNV que sai no nome da mãe que pariu. A mãe que teve o bebê genética no corpo, sai. E para registrar no nome da mãe biológica, entendeu? Então, advogado. Então, já tinha todos esses relatórios e de quem vai estar no qual cartório que nós vamos registrar. E chegava lá próximo, né? Mais ou menos 1, 2 meses. Quem vai estar de plantão aqui no dia? É esse documento? O que mais o cartório exige? Respeita o que o cartório exige, prepara toda a documentação e não corria liso. Entende? Então, no dia... o convênio, outro problema, convênio médico tinha que cobrir estadia de mãe biológica e mãe gestante, mãe, né? A mãe que está gestando. Então, o convênio também tem que cobrir essas 2 pessoas no hospital, né? Então, toda a documentação ia certinho. No dia, ela registrava, a mãe biológica pega esse bebê, ela se recupera no hospital, leva para casa e vida que segue. Não é legal demais? É muito bom, Gente, muito bom esse muito tema. legal, é muito legal. Que tem condições de gerar um filho, que é a barriga de aluguel. Se a mãe biológica, ela vai pagar mais barato por ser uma barriga de aluguel do que fazer um processo nela mesma, que é ou é mais caro ou mais em conta. Não. Às vezes sai até um pouco mais caro, porque ela geralmente gosta porque é uma preocupação a mais que ela vai ter. Se ela pode gestar, por que ela não vai gestar? Quem que não quer segurar o filho no seu ventre, sentir bater, sentir chutar? Então, assim, nunca aconteceu de alguém poder gestar e optar por uma outra barriga. Nunca aconteceu. Pelo contrário, né? Elas ficam tristes, se elas veem que elas não podem, é frustrante para ela. Porque eu gosto de uma frase muito linda, eu acho, né? Que diz assim, que o mundo é composto, né? Feito de 2 espécies, a mulher e os filhos dela. É verdade, porque toda pessoa vem de uma mulher.
né? Então, é a mulher, né? É a mulher e os filhos dela, que todos são filhos dela. Então, não existe isso, né? Mas Eu é nunca mais vi. caro ou não? Não, Não, mas você fala assim, se eles têm que pagar para alguém gestar esse filho? Porque Essa é a a dúvida? mulher que não pode gestar é que normalmente procura um tratamento de Isso. fertilização. Isto. Aí, nesse caso, ela procurou Não, a aí- mulher que vai fazer a Aí- parte da barriga do aluguel. eu pego não Ó, falou- posso, eu ia gastar um absurdo para fazer um tratamento para me preparar. Então eu pego uma barriga de aluguel e aí ela não vai ter que fazer essa preparação porque ela pode gestar. Essa fertilização sai mais barato porque ela pode gestar. Mas e ela, eu não. mas ela só vai gestar. Isso. A mãe é ela, então ela vai ter que tomar remédio, ela vai ter que coletar óvulo, ela vai ter que fazer o tratamento. Percebe? Agora Entendeu? entendi. Eu também agora entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Porque assim, a mãe sou eu, então eu tenho que. Qualquer Meu marido forma- tem que colher o sêmen, eu tenho que preparar meu Vai ter que ovário. fazer Eu o tenho... processo de qualquer jeito. Tudo. A única coisa é que na hora de transferir vai para uma outra barriga. Ah, faz sentido. Tá, agora. agora eu entendi. Entendi Entendeu? Entendi. Então, e ela fica ali em cima, cuidando, dando de tudo para essa moça, né? O que vai fazer, enfim, tem várias histórias. Aí é um outro podcast. É mais uns 5 podcasts só para falar disso. Mas eu quero agradecer as convidadas que fizeram as perguntas ótimas. Quero agradecer a todas as convidadas que estão aqui, que fizeram as perguntas, que foram ótimas, por sinal. Agradecer também, principalmente a Meira, especialista que veio aqui, tirou várias dúvidas, fez nós relembrarmos das nossas aulas que faltamos, olha só. Então, obrigada pela aula, por toda a explicação, foi incrível. Eu queria saber se você quer deixar algum recado para essas mães ou casais que têm esse sonho de fazer esse procedimento e ter o seu próprio filho. Eu que agradeço, mais uma vez, por estar aqui. É um assunto que eu adoro, é um assunto que eu sei falar, então é muito gratificante para mim poder falar, né? E explicar. Não é todo mundo que consegue explicar e dizer o que se passa lá dentro. Exato. Né? Então, eu que agradeço por estar aqui, espero que ajude bastante gente. Qualquer informações ou dúvidas que tiver, depois você tenta me passar. E eu só quero dizer para as mulheres nunca desistirem, né, da maternidade. Para quem tem esse sonho, nunca desistir. É possível. Porém, por ser muito oneroso, a dificuldade é grande. Nós somos um país pobre, né? Então, existem também outras formas. Infelizmente, quando a gente aceita entre aspas, essa derrota de não conseguir gestar um filho ou de não poder gestar um filho, eu imagino que seja isso. É muito triste, mas quando a gente consegue entender e aceitar, a gente também pode ser mãe de outra forma, né? Tem muita... Eu posso adotar, eu posso... ainda que a parte é muito burocrática para a adoção de crianças no Brasil. É muito triste isso, com tanta criança, aquela burocracia que às vezes não tem o menor sentido. Mas, ainda que não peguemos um processo desse porte para encarar, a gente pode exercer a maternidade de outra forma, cuidando da minha mãe, cuidando do meu irmão, da minha irmã, de casa mesmo, que às vezes são doentes e às vezes não são, mas esse cuidado, esse amor, o ser mãe é a doação, né? É a doação, é o querer bem, é o auxiliar, né? Seja um conhecido, seja alguém que não seja conhecido, mas a gente pode, porque nós temos esse dom de exercer a maternidade de alguma forma, de tentar prover, e não precisa ser só financeiramente, né? De amor, de apoio quando precisa, né? De cuidar do meu vizinho que está doente. Se minha mãe fica doente, ela não vai precisar de uma enfermeira. Eu viro a mãe dela, porque eu que vou começar a cuidar dela. Percebe? Então, assim, tem outras formas. E o que importa é a gente dar esse amor, né? Seja para quem for. Ah, lindo! É isso que a gente precisa. Obrigada. Até me emociona. É amor, né?